Chegamos ao capítulo 15 de Mateus. Vamos ver hoje do versículo 1 a 20. 15, de 1 a 20, Mateus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgridi vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará ao seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Meus irmãos, o que está em questão aqui nesse pedaço de texto, nesses 20 versículos, é o problema entre honrar a Deus de acordo com o que Ele diz e honrar a Deus de acordo com o que se quer. O versículo-chave é o versículo 9: em vão me adoram. É a citação de Isaías. Adorar a Deus em vão. Você pode dizer: tá bom, adorou a Deus em vão, não fez mal. É como aqueles remédios que se não fazem mal, se não fazem bem, mal não fazem. O problema é que orar a Deus em vão, adorar a Deus em vão, é um pecado. E adorar-se a Deus em vão é adorá-lo de acordo com o que se imagina. Caim imaginava que ao levar o sacrifício da terra, Deus ficaria satisfeito, e Deus o recusou. Abel obedeceu e levou o cordeiro, que já previsto quando Deus tinha matado um cordeiro. Vamos fazer direto essa exegese. Um cordeiro para vestir seus pais. Em vão me adoram. Achava Israel que, fazendo festas e dançando diante do Senhor, estava adorando. Enquanto isso, Moisés, no Monte Sinai, recebia do Senhor a sua lei, e ao descer viu aquela confusão toda, e o resultado foi uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha. Em vão me adoram. Inventar alguma coisa que Deus não previu é dizer que Deus não foi sábio o suficiente, porque eu posso fazer um pouquinho melhor. No caso aqui, o que está em questão é uma coisa que absolutamente risível: é lavar as mãos. Repare, lavar as mãos não era sinal de higiene, como recomendam os nossos médicos hoje. Ou como você faz toda vez que encontra
um vidro de álcool que você passa e limpa as mãos. O objetivo seu com aquilo é higienizar suas mãos. Não, aqui lavar as mãos era simplesmente uma cerimônia que se fazia antes de tomar o alimento e que tinha função religiosa. Mas Jesus diz que são preceitos de homens, eram lei dos anciãos, era uma tradição. E quando a tradição é colocada no local daquilo que Cristo exige, que Deus exige, é adorar em vão. E o interessante é que os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, os fariseus se escandalizaram. E aqui, irmãos, entra uma ética, um preceito ético que foi desenvolvido à exaustão durante a reforma, que vocês podem encontrar uma excelente explicação dele nas Institutas. É a diferença entre escândalo dado e escândalo tomado. O escândalo dado é quando você de fato quebra alguma coisa de Deus e outra pessoa, alguma lei de Deus, e outra pessoa fica escandalizada com isso. Você está dando escândalo. É esse tipo de escândalo que na parábola do joio nós ficamos sabendo que os anjos vão juntar, junto com os malignos, todos os escândalos dados e jogá-los no inferno. E o escândalo tomado? É quando você vê algum motivo de escândalo em uma coisa que não é prescrito por Deus. E repare, no versículo 19: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Nossa sociedade nos dias de hoje está empenhada em combater homicídios, especialmente o que é chamado feminicídio, furtos, mas maus desígnios, adultérios, aliás, já é até incentivado para esquentar o casamento. Prostituição hoje é substituído por trabalhadores do sexo. Falso testemunha, não, ele tem direito de mentir para se defender. Ele não é obrigado a contar a verdade. É só alguém que é chamado ao tribunal que pode, que tem que contar a verdade. E mesmo assim, se ele omitir alguma coisa, não vai ter problema algum. E blasfêmias? Existe coisa mais antidemocrática, por assim dizer, do que blasfêmia. Já se viu brigar com a pessoa porque ele blasfemou o nome de Deus? Isso não, eu posso xingar o seu Deus do jeito que eu quiser, eu posso blasfemar à vontade, isso não é crime. Entretanto, o Senhor Jesus está dizendo que é. E aqui está a base do escândalo dado e do tomado. Se a pessoa se escandaliza quando você comete uma dessas coisas, ou tantas outras que estão na lei de Deus, você está pecando. Mas se ela se escandaliza quando você deixa de cumprir a tradição dos anciãos, como lavar as mãos, religiosamente falando, ou você acha que, por exemplo, você inventa uma coisa nova para adorar o Senhor, e para adorar o Senhor você tem que fazer aquilo. Alguém não faz, você se escandaliza, você está tomando escândalo. E a palavra do Senhor para esses que tomam escândalo é: deixai, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cegos, guias de cegos. Tem muita coisa que pode ser dada praticamente, e eu deixo para você pesquisar. Muita coisa que nós inventamos nos dias de hoje, que absolutamente não tem nada a ver com a revelação, mas nós damos uma importância terrível a essas coisas. E às vezes nos escandalizamos quando isso não é cumprido. Em compensação, deixamos passar coisas grandes. Nas palavras de Jesus: coamos mosquitos, engolimos camelos. Não seja assim. Pelo contrário, aprendamos bem a manusear a palavra da verdade aqui,
para fazer a distinção para aquelas nossas ovelhas que não sabem bem, e ensinemos a elas que adorar a Deus em vão é pecado.